Olá! Essa comunicação que eu apresento hoje aqui é uma pesquisa que partiu de um interesse antigo pela questão da imersão, que trabalhei no terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado em Estudos Contemporâneos das Artes na UF, defendida em 2018. Na edição da ANPAP do ano passado, eu apresentei uma comunicação que tratava do tema, procurando traçar uma certa genealogia da imersão no mundo das artes, arquitetura e entretenimento, já propondo uma conversa com a imersão do cinema. Então, hoje trago aqui um prosseguimento dessa reflexão, me debruçando mais especificamente sobre a imersão por meio do uso de elementos fílmicos dissociados, a luz e a sala escura. Bem, muitos autores compreendem que mais do que contar histórias, a potência do cinema estaria na criação de um mundo próprio, através da sala escura e da luz. O psicólogo alemão Hugo Meinhofer é um deles. Foi ele que cunhou o termo situação cinema, um fenômeno propício à imaginação e à alteração da sensação de espaço e tempo pelo espectador por conta de certas características arquitetônicas do espaço de exibição, como o completo isolamento do mundo exterior e a ocultação dos equipamentos de projeção. Então, ao que parece, Meinhofer está falando que há algo que acontece na sala de cinema que não passa pelo cognitivo, não passa por acompanhar uma história, mas passa, sim, pela sensação de se estar naquele lugar. Isso me fez lembrar da palavra alemã Stimmung, de definição bastante complicada, mas que Gumbert nos ajuda a entender. Para ele, Stimmung está relacionado aos afetos e às sensações, passando pela presença, em uma clara aproximação dos termos atmosfera e ambiência. É algo que acontece aos nossos corpos, envolvendo-os, mas que não conseguimos explicar a causalidade. Bem, esse algo que acontece aos nossos corpos, que está relacionado aos afetos e às sensações, que a gente pode identificar na sala de cinema, é justamente o que a pesquisadora norte-americana Olivia Kroc aponta acerca do trabalho do artista russo El Lissitzky. Para ela, há nele uma preocupação espacial e ambiental, recorrendo a elementos típicos do cinema. No Demonstration Rooms, por exemplo, ele valia-se da sala escura, da projeção de luz e do flicker, que é aquele tremular produzido pelo design das paredes, elementos cinemáticos dissociados, rumo à construção de um espaço imaginário acima da representação ou conteúdo da exposição. Philippe Dubois não vai usar exatamente essa expressão de Meinhofer, mas entendo que é disso que ele fala ao relacionar o trabalho do James Turrell com o dispositivo cinematográfico. Para Dubois, as salas de Turrell têm um poder de sensação similar àquele da sala de cinema. Turrell se vale de elementos cinemáticos para a construção de espaço e tempo, processo que o Dubois chama de efeito cinema. O efeito cinema pode ser tanto por uma relação direta, trabalhos que fazem uma referência mais explícita ao cinema, como a manipulação de filmes, ou por uma relação mais indireta, por meio de flertes, desvios, que para Dubois é o caso do trabalho do Turrell, e arrisco-me a dizer que também é o caso de El Lissitzky. Bem, a partir do Dubois, a gente pode ir mais além na reflexão sobre um elemento cinemático dissociado em especial, a luz. Ainda sobre o trabalho do Turrell, Dubois diz que, apesar do Turrell lidar justamente com a não-tela, para ele a referência à tela de cinema é quase necessária para entender o seu trabalho. Pois, cito Dubois, que outra superfície pura de fato exerce por ela mesma, sem recorrer a uma imagem figurativa, uma tamanha força de atração sobre nossa percepção. Bem, esse poder de atração da tela, da qual Dubois fala, me parece estar relacionado à sensação da luz. Afinal, na sala de cinema, por conta do seu formato arquitetônico, é a tela que aparenta ter esse papel de emissor da luz, uma vez que o projetor, fonte originária da luz, é escondido. Assim, creio que isso que o Dubois fala, de que exerce por ela mesma tamanha força da atração sobre nossa percepção, é a luz. A luz, como criadora de um espaço imersivo, não é uma novidade na história da arte.
A gente pode lembrar, por exemplo, das ninféias de Monet no Museu de Orangerie, em Paris. Não por conta da luminosidade presente na pintura em si, mas por aquela luminosidade existente na sala, que foi pensada pelo próprio artista. O Monet queria que aqueles 8 painéis que constituem as ninféias fossem exibidos sob luz natural, para uma sensação semelhante de se estar ao ar livre, a ponto dele exigir algumas alterações na arquitetura do lugar para aceitar que a instalação fosse feita ali. Então a sala precisou ser dividida em 2 outras menores de formato oval, de forma a abraçar o público, e o teto foi todo modificado, ganhando uma abertura para o exterior. Essa abertura coberta por um fino tecido, tipo um voal, criando uma espécie de claraboia com a luz filtrada. Para o Oliver Grow, esse espaço planejado por Monet é como um panorama imersivo, que daria a ilusão ao público de estar naquele lago com as plantas aquáticas. Eu não vejo dessa forma. Mais do que criar uma ilusão de realidade, de supostamente fazer o público se sentir em Giverny, entendo que em Ninféias há a criação de um ambiente próprio que vale por si mesmo. Então, mais do que uma série de pinturas ilusionistas, Ninféias é, por que não dizer, uma instalação, uma atmosfera de luz. Então, mais do que um interesse pela luz e um desejo de impressão de realidade, percebe-se o interesse pela luz como criadora de uma realidade própria no espaço no qual a obra está instalada. E digo realidade própria por entender que a luz produz um ambiente, uma atmosfera na qual há uma alteração da percepção do espaço e do tempo. Mas quando a gente fala, da imersão do cinema, não se trata apenas de luz, né? Há também a sala escura. Quando Roland Barthes fala da experiência da sala de cinema, por exemplo, ele aponta características que seriam responsáveis pelo fascínio que esse espaço provoca. E dentre elas está a escuridão. Para ele, a escuridão da sala exerce a mesma fascinação que o filme em si, em um convite a estar dentro da história. Mas também em outra parte. Trata-se de compreender a sala de cinema não apenas como um lugar de recepção, mas um lugar de produção. Então é interessante perceber que Barthes fala do fascínio do cinema não apenas por conta da imagem que emana da tela luminosa, mas também por conta daquilo que cerca essa tela luminosa, a escuridão. Quando Meyerhofer fala da situação cinema, de fato, ele não fala apenas da luz ou da tela, mas do ambiente como um todo, reforçando a ideia de que a escuridão também é responsável pela atmosfera de um ambiente cinemático. Assim, retoma a palavra imersão não no sentido proposto por Oliver Grow, de se sentir dentro de uma realidade existente, isso é, correlata a algo externo, uma simulação de um espaço real. Eu prefiro pensar em imersão como um fenômeno que se dá por causa e dentro da obra, no qual há a criação de um mundo próprio, que não se pretende como um simulacro do real, mas como algo independente e singular em que se mergulha. E justamente por estar livre dessa necessidade de simulação, de ilusionismo, nessa imersão, a percepção é revirada, provocada, questionada, liberando a imagem para ser apenas uma experiência. Obrigada!